lá, galera, começando aqui mais um episódio do Nordestinado. Eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para a gente debater sobre o peso de você jogar em casa. Se jogar em casa ainda causa temor ao seu adversário. Inclusive, maestro, mais recentemente acompanhamos uma entrevista do técnico Wenderson Moreira, do Sport, meio que minimizando a relevância ou o fator casa. Inclusive, estava falando da Ilha do Retiro, mais especificamente, dando a entender que os adversários do Sport não sentiriam o peso de enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, como se diminuísse a relevância do mando de casa. Então, queria saber qual é a sua opinião sobre esse tema. Celso, isso foi depois do jogo contra a Ponte Preta, pela Série B. Estava 3-0 para a Ponte Preta na Ilha do Retiro, o Sport empatou 3-3. E dentro da pergunta, como a gente viu, dentro da resposta, melhor dizendo, ele cita que a Ponte Preta já tem tradição de enfrentar os 4 grandes de São Paulo, o que é verdade. Só não é verdade justamente em 2023, porque a Ponte Preta estava na Série A2 do Paulista, então esses confrontos não aconteceram esse ano. Ainda que o clube tenha, obviamente, um histórico robusto, o clube, não esses jogadores. Esses jogadores nessa fase da Ponte Preta, eles não têm esse histórico de suportar essa pressão, pelo menos nessa Ponte Preta, dessa forma. Então eu acho que foi uma frase, me pareceu mais uma justificativa, muito mais, na verdade, me parece muito mais uma justificativa pelo resultado, que naquele momento foi adverso para a campanha, do que uma verdade. Porque, assim, eu acho difícil que estádios de clubes de massa dessa forma, eles não consigam exercer esse poder. A grande maioria dos clubes, eles pontuam mais em casa. Eu não acho que é porque o vestiário é mais limpinho, porque o gramado é melhor. Isso tudo pode até ajudar, pode até fazer diferença, mas a torcida também faz diferença. Eu acho que porque se fosse assim, ter um público a Ilha do Retiro de portões fechados, já que começou com o exemplo do Sport, mas tem outros, assim, o cara vai dizer que não faz diferença na Bomboneira, não, mas pô, todo mundo enfrenta, o Corinthians enfrenta o São Paulo no Morumbi, pô, então jogar na Bomboneira é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Assim, eu só estou dando um exemplo bem claro, que é o estádio mais temido da América do Sul, né? Um estádio desse, de portões fechados, é a mesma coisa que pegar o Boca com 50 mil pessoas na Bomboneira, 90 minutos, ou na Ilha do Retiro, ou no Castelão com 60 mil torcedores do Fortaleza. A mesma coisa do que quando estava na pandemia, por exemplo, que o jogo tinha que ser de portões fechados. Assim, eu acho difícil que o próprio Wenderson ache isso. Mas assim, a frase que ele falou, mas eu não acho que seja verdade. Eu acho que, respondendo a nossa pergunta, eu acho que jogar em casa ainda gera um temor. Eu acho que faz diferença. É determinante? Não é determinante. Determinante é o resultado do jogo. Mas assim como uma torcida pode sentir a pressão do tamanho do jogo, como o jogo está transcorrendo, está ficando difícil, não está acertando nada, tem uma pressão de repente, de vez em quando, sobre o próprio time, mas também de pressionar o adversário. E quando a gente está falando de pressão, a gente está, obviamente, acredito que todo mundo tenha entendido, mas da forma mais ordeira possível, de vaiar, de cantar, de incentivar, sem sair disso, né? Ou seja, só o apoio dentro do que pode fazer. Eu não consigo achar que alguém ache que não faz diferença. Então, na hora que o Anderson falou ali, foi muito surpreendente. Eu achei que foi muito mais assim para tentar achar uma justificativa do empate, até porque ele deu outro exemplo, como a gente fala, do Mirassol, que curiosamente também empatou na ilha. Tipo, ele não deu um exemplo de alguém que perdeu na ilha por causa disso. Ele deu 2 times, um que ficou no 3-3 e outro que ficou no 0-0. E ainda que o Mirassol e a Ponte tenham o costume, isso significa que eles teriam o costume de talvez sentir a pressão contra esses times também. Porque essa fala ela meio que implica assim, que joga contra esses times e não sente. Sente. Assim, a Ponte Preta joga contra o Corinthians lotado, ela sente a Neoquímica Arena lotada. Isso não quer dizer que ela não vá sentir com times menores que o Corinthians, mas que o estádio eventualmente também esteja lotado. Fredão, colocando você aqui nesse debate também, eu sei que há algum tempo já eu escuto você fazer referência à questão da homogeneização dos estádios em relação à padronização do que é demandado pela cartilha da FIFA. Perfeito. E etc. E acho que isso até traz um componente interessante para o debate, né? Tem menos referências personalizadas de cada estádio quando você vai para a homogeneização da arena, então talvez diminua. Agora, também não acho que seja algo para você desconsiderar o peso de você ser mandante, né? Celso, eu acho que o fator mando de campo, ele é uma soma de itens. Perfeito. Que formam a força do mando de campo. Porque não me parece minimamente razoável, eu acho que nem Anderson quis dizer isso,
que o mando de campo é algo nulo. Uhum. Todos os times preferem jogar em casa. Por uma soma de fatores. E a torcida, aí eu concordo, é só um desses fatores. Eu nem considero o mais relevante, inclusive. Eu nem considero o mais relevante. Eu não considero a torcida mais relevante do que a viagem, do que o hotel que você fica hospedado, os horários diferentes, tá? Do que a iluminação do estádio, a grama, as dimensões, os ângulos. E eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente vê um time do Nordeste sai para jogar no interior de São Paulo, tem 600, 700 torcedores do Bahia, do Sport, e 200 do Mirassol, sabe, do Santo André. E o jogo é 2-0 para os caras, e o jogo é difícil, o jogo é encardido. Você não tem a mesma facilidade que você teria com a mesma proporção de público, se fosse o caso, jogando nos seus estádios. E a própria pandemia também mostrou isso, né? O fator mando de campo continuou prevalecendo, mesmo sem a torcida nos estádios. Então, eu considero que a ambientação somada... Continuou prevalecendo, mas o índice caiu. Caiu. Os visitantes somaram mais pontos durante a pandemia do que... Porque um dos itens faltou. Sim, então, mas só para dizer, porque você falou prevalecer, parece que não mudou, mas na verdade continuou prevalecendo. Sempre prevaleceu no futebol e sempre vai prevalecer. Mas numa curva menor. Mas faltou um item. Tá? Torcida. Faltou um item. Assim como se você pegar um time e ele jogar em outro estado e a torcida for, ele vai faltar o item da ambientação. Uhum. Tá? Ele vai faltar o item. Ou é a mesma coisa o Bahia jogar em Salvador ou em Sergipe. Não é a mesma coisa. Eu acho que... do Bahia, para dar um exemplo, quando o Bahia, na época que a Fonte... Desculpa, Celso, na hora que a época da Fonte Nova teve desabou aquele incidente, um trecho com fatalidade, inclusive o Bahia foi demolido depois do estádio para a construção da Arena Fonte Nova e o Bahia ficou jogando no Joia da Princesa em Feira de Santana. E o Bahia, que hoje é 30 mil de média e tal, tinha lá uma média muito pequena. Pituaçu também, né? Não, Pituaçu estava em obras. Assim, o Bahia realmente teve que jogar, acho que uma temporada pelo menos, em Feira de Santana. Ô Fred, eu acho que quando você trouxe que a torcida, na sua opinião, nem é mais preponderante que esses outros aspectos, eu acho que isso aí é algo que é modulável, né? Porque eu acho que, dependendo... a iluminação pode ser o principal aspecto. Dependendo, o gramado pode ser o principal aspecto. Muito. Dependendo, a torcida pode ser o principal aspecto. E eles somados podem criar um ambiente extremamente hostil. Pronto, aí quando vem esse componente... Você pega, vou dar um exemplo, o Náutico jogando Série A nos aflitos... com o único estádio no início do ano 2000, exatamente. Diferente, da primeira década do ano 2000. Mais alta. Mas o regulamento brasileiro agora, no caso, esses três elementos que você falou, iluminação, grama e torcida, o Campeonato Brasileiro ele está evoluindo para que só a torcida faça a diferença. Mas foi justamente a pergunta, por isso que a pasteurização... A iluminação, por exemplo, já tem um mínimo, já é dobrar. A iluminação atual ali do Retiro, que a gente deu como exemplo, ela não é aceitável. Ela não seria... Não está no padrão FIFA. Não está no padrão da Série A do, e é isso que traz ano que vem, questão que de 2024, levantou. se fosse o caso. Quanto mais você jogar em arenas, porque as arenas, as distâncias são as mesmas, existe um padrão FIFA na construção da arena. Então, quando o cara vai para o escanteio, o cara bateu o escanteio na Arena de Brasília e bateu o escanteio na Arena de Manaus, bateu o escanteio na Arena de Pernambuco, é a mesma distância, a mesma iluminação, a luz está no mesmo lugar, o banco de reserva está no mesmo lugar. Você está se sentindo confortável dentro daquele cenário. Tá? E aí a torcida, obviamente, soma tudo aquilo. E a torcida também exerce influências dentro de campo. Para o próprio time. Eu acho que mais até do que para o adversário. Eu acho que a torcida, o Sport jamais empataria aquele 3-3, que foi o jogo em questão, se não fosse na Ilha do Retiro. Ou se tivesse de portões fechados. Se não tivesse uma pressão, uma cobrança maior naquele sentido. Até para algo que a gente já comentou em outros programas, arbitragem que sente, tudo. Agora... Fred, só acrescentando o que você está dizendo. Essa questão é tão curiosa que durante a pandemia, nos jogos de portões fechados, havia um sistema de som nos estádios para emular a torcida. Se não fazia diferença nenhuma... Pra quê? Eu acho que isso era mais pra TV, sabia? Não, veja só, nem todos os times faziam, não era uma obrigação. Cada time foi fazendo porque queria. Se não tinha diferença nenhuma, pra que ter um sistema de som pra ambientar você, pra dizer que você não está só?
Se não faz diferença, o estádio tava vazio, a galera botou caixa de som pra dizer que tem torcedor cantando. Eu trabalhei na cobertura da Copa do Nordeste, daquela edição que foi em sede única, né? Na reta final, né? Na reta final da 2020, né? Que foi Na Salvador, Bahia. Feira de Santana, por ali. E tinha justamente essa questão do som ambiente, né? Então a gente estava na transmissão e havia uma preocupação, principalmente da parte da transmissão, para que se mantivesse aquele som ambiente. Então acho que tem um componente desses dois cenários, né? Um para quem está consumindo, porque aí tem também a experiência de quem está em casa, tratar aquilo como um produto e você vê um negócio completamente silencioso depois de décadas da galera acompanhando o jogo com o barulho do estádio, nem que seja um mínimo barulho do estádio. E também acho que pra galera que tá dentro, né, de campo. O Sport chegou a colocar, pô, uns bonecos de cartolina na arquibancada. Fez ação de marketing. Assim, então, mas assim, aquilo é muito mais claro, ação de marketing. Mas tava lá, inclusive choveu no dia, deu uma azada. Mas assim, eu acho que... Olha que eu tô dando exemplos do esporte para mostrar que dentro do esporte, o treinador do esporte é equivocado. Mas eu acho que mas o que eu estou dizendo, ele se aplica a todos os clubes de massa. Sim. Clube desse porte para cima. Eu acho que a gente não pode... Claro que Henderson foi um ótimo gancho, mas foi só uma bravata de Henderson ali. Né? Henderson é um treinador e várias outras questões. Ele vai sempre tirar o peso e a responsabilidade dele. Mas e a gente sempre fala também, Fred, que existe o que você traz para a entrevista, claro, e o que você pensa de fato, né? O que você acha de fato. Para sair a Copa do Mundo 2022 no Catar, Messi, a Argentina campeã do mundo, Messi jogando aquela bola toda. Mas a Argentina, em todos os jogos, teve de 20 a 30 mil torcedores na arquibancada. Teria sido a mesma coisa. Tipo, já foi inacreditável que a Argentina tenha tido tantos torcedores como teve no Catar. Mas se fosse alguns 2 aviões fretados, assim, todo país leva a sua torcida, mas se fosse como outros países tiveram. A Argentina jogou em casa na Copa. Eu acho que seria campeão do mesmo jeito. A Alemanha foi campeã do Brasil, metendo 7-1 na seleção local. Aí uma questão técnica do campo, mas a gente, Fred, o campo sempre vai ser determinante. O ponto não é esse. O ponto é se tudo seria igual, assim. Eu não sei se tudo seria igual, mas eu acho que a Argentina, eu acho que eu acho que embala do mesmo jeito. Eu acho que aí eu tendo mais a estar do lado de Cássio nesse fator de como a torcida impacta dentro de campo. Eu acho que realmente tem um diferencial, sabe? Eu acho que tem um diferencial mais... Tem jogo que o cara começa a ganhar no hino, pô. O Fred está considerando. E perder também. Também. Perder também. A torcida atrapalha muitas vezes também. Mas é isso que eu estou dizendo. Leva o time ao descontrole, leva o time à pressa. Existe, assim, citando o esporte, existe um consenso, sim, de que o time que sobreviveu ao rebaixamento na pandemia jamais sobreviveria se tivesse a torcida no estádio, porque a torcida não deixaria o time jogar daquela forma. Isso. Em casa gerariam uma inquietação. Então acho que você está concordando também que a torcida é um item. Eu só acho que é um item. Não, eu concordo, mas o que eu acho que mas tu colocou que a hospedagem, por exemplo, é um item maior que não, em nenhum momento eu coloquei que é maior. Eu coloquei que é uma soma. Não, são somas. Eu acho que a ambientação pesa mais. A ambientação não é hospedagem. A ambientação é distâncias, iluminação, grama, vento, frio, noite. E ambientação, você se sentir desconfortável. Você vai jogar qualquer esporte pela primeira vez. Qualquer esporte vale para futebol e para todos os esportes. Você vai jogar num lugar que você nunca jogou. É totalmente diferente de jogar num lugar que você joga todo dia. Completamente diferente. Você estranha tudo. Você leva um tempo de adaptação. Você pegar um time e levar para um campo que eles nunca jogaram, não tem como, na primeira partida, render da mesma forma. Mas eu acho assim, que dentro de campo, você acostuma rápido. Eu concordo contigo. Primeiro dizer o seguinte... Acostuma rápido se for uma arena, por exemplo. Acostuma muito mais rápido. Não, eu vou dizer o que é que eu quero chegar. Primeiro, então, partindo do pressuposto... Eu queria saber a resposta de Frei. Então, gera ou não gera? Sim. Não gera. Partindo do pressuposto... Só que pra mim, a torcida não é o principal. Eu já falei isso. Eu preciso repetir. É uma soma de itens que envolve tempo de viagem, conexões do avião, quanto tempo a pessoa vai viajar, condição do estádio, de concentração, de vestiário, até gramado, iluminação, distâncias entre
itens dentro do campo. Por que o São Paulo nunca ganhou na Arena do Corinthians? Assim, a viagem é de ônibus, a hospedagem no estádio, a eliminação é a mesma do Morumbi. Tipo, o São Paulo não ganha até essa gravação, pelo menos, nunca tinha vencido o Corinthians. O São Paulo ganha de outros times que lotam o estádio. Porque acontece, você no futebol vai eu só dei um criando. exemplo, assim, eu fui dar um exemplo que tira esses elementos que você trouxe, ou seja, que não há nenhuma dessas Certo. dificuldades. Acontece no Ou futebol. nos clássicos locais, tipo, os do Recife, que cada um tem seu estádio, assim, que faz alguma diferença. Faz toda a diferença. Veja, o que eu queria dizer é que eu acho que a gente concorda com a questão central, certo? A questão central é... Todo mundo concorda, até Anderson concorda. Todos nós três, inclusive o próprio Anderson, todo mundo concorda que jogar em casa como mandante é muito melhor. Todo mundo abrir a mão. Então, vamos só pra gente modular aqui o nosso debate, onde é que ele tá. O nosso debate, nesse momento, nem é mais sobre esse tema que tá aqui atrás, né? O nosso debate agora virou sobre o peso da torcida dentro desses fatores que certamente fazem toda a diferença. Eu acho que é só isso que a gente tá tentando entender, sabe? Porque... E aí você vai pra perfis de torcida. Não vou dizer que eu não concordo com você, que essas diferenças fazem falta na hora que a bola começa a rolar. Agora, para complementar, de fato, o gancho inicial que eu puxei aqui foi... Eu acho que, seja no Arena, ou mesmo na Ilha do Retiro, um cara que só jogou em São Paulo, um time de São Paulo, nunca veio aqui na Ilha do Retiro. Aí vem para a Ilha do Retiro e vê dimensões diferentes, iluminação diferente, uma grama eventualmente que esteja diferente. O que eu quero dizer é que, mesmo não sendo uma arena, em algum momento, o cara acostuma. O cara vai reconhecer os elementos, o cara vai acostumar a visão. Mas aí você vai ter uma atmosfera. A atmosfera toda, ela vai sendo contrária. Quanto mais desconfortável for a ambientação, a torcida mais efeito ela vai fazer. Sim, por isso que eu disse que dependendo... Por isso que eu considero Aflitos, por exemplo, um dos grandes, talvez um dos maiores exemplos. Eu acho. A Curuzu, o PV... Só o ponto da dimensão que o Celso trouxe, em algum momento tinha isso também. Ainda tinha isso. Hoje não tem mais não, hoje é 105 por 68, hoje é padronizado, mas em algum momento os campos, eles tinham regras de flexibilização de um tamanho menor até um maior e tal, desde que fosse um retângulo, claro, mas os campos eram tamanhos diferentes, mas já tem uns anos que... A gente brincava que dependendo podia até ser um quadrado, né? Só pelas dimensões, né? Eu acho que a Placar fez uma matéria na época, eu acho que o Mineirão chegou a ser o mais comprido e a Ilha do Retiro era o mais largo. Era o campo mais largo do Brasil. Que loucura. Assim, se tivesse uma opção, tá? Você tem que escolher. Você treina o Sampaio Corrêa. Tá? Vocês são treinadores de Sampaio Corrêa. Você vai para a decisão Copa do Brasil, tá? Jogo de volta. Você tem duas opções. Quarta noite, temperatura de 8 graus, Alfredo Jaconi, 3.000 torcedores de Juventude no estádio. Quarta noite, neblina, frio... Ou 10.000 torcedores do Juventude no Pacaembu, em São Paulo. Reinauguração do Pacaembu. Você preferia onde jogar esse jogo? Não, porque você tá falando 3.000. 3.000 no Alfredo Jaconi, pra mim, já faz... Não, mas 3.000 faz uma diferença no Alfredo Jaconi. É isso que eu tô dizendo. 3.000 no Alfredo Jaconi já faz uma diferença absurda. Lote o Pacaembu? Agora, bota o Pacaembu lotado, é isso que eu tô falando. O Pacaembu lotado, torcedor de Juventude. 4 da tarde, um sábado em São Paulo. Eu acho que são dois cenários ruins. E a quantidade de gente no Pacaembu... incomoda. É por isso que eu tô dizendo. Eu disputaria... Eu jogava na Alemanha. Eu jogava com 80.000 torcedores do Juventude do que 3.000 pessoas na quarta, 9h30 da noite de julho. Mas veja só, o tempo que você falou, como os caras também são humanos, seria ruim para o próprio time de Juventude, tá? Porque não pense que os caras estão lá, porque assim como a fala de Anderson se traz, o time do Juventude, sim, mas aí você tá treinando... Não são 22 jogadores da base do Juventude, não. É um cara que 6 meses antes estava jogando no Ceará, para dar um exemplo. Outro cara veio da Amazônia, ou seja, o próprio time do Juventude sofre... Mas treina antes, treina lá, né? Treina, mas veja só, mas... O próprio time sofre... Por que os times treinam no estádio antes do jogo, muitas vezes? Porque a ambientação. Ambientação, pô, exatamente. É fundamental. Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu deixar tão claro, né, que a gente acabou se aprofundando em outros aspectos aqui desse debate. E é óbvio que torcida faz diferença. E faz diferença não só no volume de presença na arquibancada, como até no comportamento. De repente tem... Você estava dizendo 3.000 com 10.000. De repente, se for 3.000, infernizando o jogo todinho ali, e 20.000 num teatro, assim, os 3.000, então, eles podem fazer diferença como
o Vasco jogar em São Januário com 20 mil pessoas, um inferno, e de repente essas 20 mil pessoas no Maracanã, veja como o mando de campo faz diferença. O Vasco poderia jogar, seria mais gente, mas obviamente o Vasco levaria mais gente no Maracanã, mas estou falando, mas 20 mil em São Januário e 20 mil com o Vasco, essas mesmas 20 mil do Vasco no Maracanã, o mando de campo do Vasco em São Januário seria muito mais hostil. Pronto, 20 mil no Vasco em São Januário e 50 mil no Maracanã, eu prefiro em São Januário. Tu prefere jogar onde? Enfrentar ele em São Januário com 20 mil. Eu prefiro no Maracanã, pra ele me eu prefiro surpreender. no Maracanã. Não, desculpa. Eu, enquanto adversário, eu prefiro jogar no Maracanã. Também. Eu tenho- Porque tudo que Fred não, tava falando, também. entendeu? eu tenho contrário, muito mais temor a São Januário. Mas na Também. figura do mandante, que é onde é a pergunta, ou seja... Com 20 mil. É Com isso que eu tô 20 mil. falando. E é Agora. por isso que eu falei, Fred, que assim, eu não tô defendendo que a Isso vai torcida diminuir é o ao mais longo do determinante e ponto. Eu acho que isso é modulável mesmo. Isso. Totalmente, eu acho Uma também. coisa é você jogar no Alfredo Jaconi quarta-noite, em julho, no inverno, neblina, não sei o quê. Outra coisa é você jogar no Alfredo Jaconi Uma situação mais normal. 4 horas da tarde. Sim, claro. Tudo Entendeu? é No modulado. verão. Tudo é modulado. Tudo isso é modulado. Você sabe? jogar no Nordeste, veja só, a Ponte Preta, pra ela é muito melhor. É muito melhor, muito mais fácil dela trabalhar o jogo, ao contrário do que Anderson falou, contra o Santos na Vila, do que contra o Náutico dos Aflitos. Pô. Isso Tem que comparação. E outra coisa que Fred, até para encerrar, que o Fred falou do time, da ambientação, ele deu o pior cenário possível em Caxias do Sul. Mas nesse cenário ainda tem jogo. Veja só, esse cenário, a CBF hoje permite que tenha jogo. No Nordeste, por exemplo, não existem os jogos de 11 da manhã. 11 da manhã. Não pode ter no Nordeste, porque é um problema. Então, eu acho que esse só para dizer, esse cenário que o Fred trouxe também deveria ser um problema. Ó, só tem previsão. Acho que tem uma distorção aí. Não dá para ter um jogo de 10 graus, não. E menos até. Ou já, até menos. É. E aí, Celso, tem um ponto importante, sobretudo dos clubes do Nordeste, que eu fiz o levantamento aqui, na Série A 2023, até o momento que a gente fazia essa gravação, você tinha o Fortaleza com 67% dos seus pontos conquistados em casa. 67%. O Bahia com 61% dos seus pontos conquistados em casa. Uhum. Na Série B, o Vitória, 66% dos seus pontos conquistados em casa. O Sport, 64% dos seus pontos conquistados em casa. O CRB, 65% dos seus pontos conquistados em casa. Desses 5 times que o Fred falou, só um não estava conquistando um objetivo para o ano seguinte, porque os outros 2 estavam acima da zona de rebaixamento da primeira divisão, Fortaleza e Bahia, e até a gravação Vitória e Sport estavam, até essa gravação pelo menos, estavam dentro do G4. E o Sampaio, 64% de pontos somados dentro de casa. Os únicos 2 que estão abaixo de 60% são os que até já largaram o campeonato nessa hora que a gente está aqui, que é o ABC e o Ceará. Mas mesmo assim, o Ceará tem 58% e o ABC 55%. Pois é, então acho que com esses dados aí, né, de quanto da pontuação de cada um é somado em casa, acho que está evidente, né, que mesmo entre quem está nas piores posições da competição, no caso do ABC aí, obviamente é mais fácil pontuar dentro do que fora de casa. E eu citei os times do Nordeste, tá? Mas se você considerar todos os clubes das séries A e B, só 2 times Tem mais ponto fora. têm mais ponto fora. Juventude. Não, Juventude quase. Cuiabá e Cruzeiro. Cuiabá e Cruzeiro, olha aí. E no caso do Cruzeiro é porque está muito mal no campeonato. Assim, um problema, na verdade, o Cruzeiro não está achando bom esse dado, não, porque ele não estava conseguindo pontuar bem no Mineirão. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Nordestinado. E não esqueça, se você curtiu o nosso conteúdo, curta aqui esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e faça a palavra alcançar voos mais longos. Você acha que esse programa teria sido o mesmo se a gente estivesse chegando agora num estúdio que não conhecesse, no calor? Não seria o mesmo. Depende, pô. Imagina a quantidade de pessoas que podia estar aqui também. Né? Gritando. Né? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.